Eu converso agora com o André Massaro, que é especialista em finanças pessoais e autor do livro Money Fit. Bom dia, André. Oi, André, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. André, qual é o segredo para ter disciplina para poupar regularmente ou investir? Olha, eu queria poder responder isso de uma forma rápida, assim, nenhuma frase, né? Como se fosse algo muito fácil. Uma fórmula mágica, né? Não é, né? Quer dizer, a parte disciplinar, assim, talvez seja aquilo, o mais difícil, né? Em finanças pessoais, né? Porque finanças, propriamente dito, não é uma coisa muito complicada, né? É matemática, né? O problema é a nossa postura em relação a isso. Então, eu procuro abordar várias coisas, assim, na tentativa de convencer as pessoas a serem disciplinadas, né? Uma delas é fazer algumas contas, né? Mostrar, por exemplo, fazer algumas simulações, às vezes, né? Mostrar, olha aqui o quanto custa pagar para que alguém te discipline, né? No caso, por exemplo, às vezes as pessoas optam, por exemplo, por um plano de aposentadoria privada, algo do gênero, né? Que aí falam aquela coisa, não, eu não posso, eu não consigo poupar, eu tenho que ser obrigado, eu tenho que ter um boleto para pagar. Aquela coisa do boleto para ser o compromisso, né? A pessoa não consegue fazer sozinha, então ela tem que se comprometer e ser cobrada por isso. Às vezes você ouve pessoas falando assim, olha, eu comprei um carro à prestação porque é a única forma que eu consigo de ter algum ativo, de ter algum patrimônio, né? Aí eu já olho com aquela cara, assim, meio de lado, né? Falando, tá comprando um negócio a juros altíssimos, algo que vai depreciar, quer dizer, isso não é exatamente uma forma de fazer poupança nem nada, mas tudo bem, né? É verdade. Sabe qual é o desafio, eu acho, André? A gente juntar o lado técnico de quem estuda, né, quem acompanha esse mercado como você, com o emocional de cada um, né? Porque pra gente do lado de cá é muito complicado às vezes entender, né, como funciona isso. É verdade. Então, por exemplo, eu ouço muito isso aqui, vários ouvintes falam pra gente, olha, eu tenho que ter uma dívida. Se eu não tiver uma dívida, eu não vou construir nada. E aí é uma questão de comportamento, né? Não é mais uma questão financeira. O problema é assim, nós somos educados, né? Nós somos condicionados a sermos colocados na linha através de punições. É verdade. E nós temos muita dificuldade para punir a nós mesmos, ou para orientar a nós mesmos, né? Quer dizer, quando nós somos crianças é aquela coisa, a gente apanha, leva a bronca do pai, leva a bronca do professor, etc e tal. O dia que a figura paterna ou a figura professoral vai embora, a gente não consegue mais se achar, né? Então nós temos que buscar alguém, sei lá, um banco, uma financeira, etc., que nos emita um boleto sob ameaça de, olha, você vai levar uma multa, etc. e tal, porque aí a gente anda na linha, né? E André, como é que a gente faz para sair desse ciclo aí que a gente acaba entrando? Olha, isso exige muito esforço pessoal, né? Quer dizer, é uma coisa que nós não podemos prescindir dessas figuras aí, né, que a gente acaba optando para substituir os punidores da nossa vida para manter para criar o nosso patrimônio, para criar os nossos ativos, porque isso sai caro demais, né? Temos que ter uma rotina, nos habituar, etc. Principalmente quando a gente pensa em formação de patrimônio no longo prazo. Vamos dizer assim, a pessoa relativamente jovem que está pensando em se aposentar, então está falando aí num horizonte de acumulação de patrimônio de 20, 30 anos, etc., né? Quer dizer, às vezes vale mais a pena o sujeito investir 1 ou 2 anos nesse processo de transformação, vamos dizer assim, para adquirir essa disciplina, para adquirir esses hábitos e passar, às vezes, até para acumular o capital, o patrimônio um pouco mais tarde, esperar 1 ano ou 2, vale mais a pena. O resultado no longo prazo acaba valendo mais. Agora, André, qual é o primeiro passo que a pessoa tem que dar para isso, para essa transformação de comportamento, de pensamento em relação ao dinheiro? Tem que assumir o compromisso consigo mesma. Né? Se determinar a seguir um plano, a fazer uma acumulação, etc. Aprender um pouquinho de finanças, que não faz mal a ninguém, né? Às vezes eu costumo dizer pro pessoal, assim, até um tom meio de brincadeira, né? Que todo conhecimento que alguém precisa para, por exemplo, cuidar do seu próprio portfólio, cuidar dos seus investimentos, conhecimento técnico, adquire-se isso em 1 ano. Quer dizer,
um ano sendo conservador, não precisa ser um PhD em finanças, em economia, etc. e tal, para montar uma carteira de ações conservadora, para montar uma carteira de títulos, etc., que é, no fim das contas, exatamente aquilo que um plano de previdência privada vai fazer. Exatamente. Às vezes o pessoal fala assim, não, mas eles sabem o que eles vão fazer, porque eles conhecem. Quer dizer, conhecem, claro, mas não é... Eles não vão fazer nada que a pessoa comum não consiga fazer sozinha. E você vai pagar muito mais por isso, né? Só aquela taxa de carregamento... Por exemplo, tem várias simulações aí, eu já fiz, muitos outros especialistas fazem, que considerando essas taxas de administração, taxas de carregamento, etc., no longo prazo, se tem uma perda que pode chegar a mais de 50% do rendimento do fundo. Nossa. Então, assim, é um preço muito alto a pagar pela nossa indisciplina. E, assim, é um preço que a gente vai pagar no momento lá na frente, que a gente nem sabe, né? Pode gerar um arrependimento grande isso, né? Então assim, vale a pena adquirir um pouco desse conhecimento, fazer as coisas sozinha e nesse tempo também tentar fazer essa transformação pessoal para ter um pouco mais de disciplina, um pouco mais de responsabilidade, né? Porque não podemos ter alguém ali nos chicoteando para fazer as coisas. Temos que nos pagar primeiro, de alguma forma, né? Exatamente. Agora, como a saúde financeira repercute no estilo de vida de uma pessoa? Ela pode transformar a vida de uma pessoa, não pode, André? Sim, com certeza. A repercussão é brutal. Praticamente tudo que a gente faz hoje, o nosso estilo de vida, até a nossa identidade, está de alguma forma vinculado à nossa situação financeira. Né? Então o impacto é o maior possível, não tem muito o que dizer. Agora, André, me diz uma coisa, a dificuldade de mudar a mentalidade de alguém que está endividado, tem aplicação, é muito comum isso também, a gente escuta aqui, olha, eu estou endividado, e tem uma aplicação financeira. Exatamente. Só que eu não posso mexer na aplicação financeira, porque senão ela não vai retornar, vai deixar de existir. Então eu prefiro ficar endividado, pagando juros, do que mexer na aplicação financeira. Essa conta, ela é completamente emocional, mas ela é muito comum, né, André? Isso é aquilo que em finanças comportamentais o pessoal chama de contabilidade mental. Isso é bom. Que é o hábito que a gente tem de separar os dinheiros como se fossem assim, potes diferentes. Então fala assim, olha, esse aqui é o dinheiro para comprar um apartamento, esse é o dinheiro da faculdade dos filhos, tal, então não pode mexer. Né? É isso. Então aí ele fala assim, então eu vou me endividar porque nesse dinheiro eu não posso mexer. Aí eu sou obrigado a perguntar o seguinte, mas por que não pode mexer? Né? Por que não pode mexer no dinheiro da faculdade do seu filho? Você toma um empréstimo e depois coloca ali de volta. Fala, não, mas aí eu não consigo colocar de volta. Né? Então tá, então o seu problema não é um problema financeiro. O seu problema é um problema psicológico, um problema moral, sei lá o que, né? Mas não é um problema financeiro, definitivamente. O problema é que você não consegue assumir consigo mesmo o compromisso de usar o dinheiro e depois repor. Exatamente. Né? Então, definitivamente não é um problema de finanças isso, quer dizer, é um problema de outra natureza. E isso é uma coisa assim que do ponto de vista financeiro e matemático não faz sentido algum. Quer dizer, o sujeito tem lá suas aplicações, assim, valores hipotéticos, assim, ele tem lá sua aplicação rendendo 1% ao mês, né, falando taxa, assim, só para fins didáticos, e vai se endividar 10% ao mês. Quer dizer, é uma coisa que absolutamente não faz sentido algum, é uma coisa prejudicial, mas muitas pessoas se sentem confortáveis com isso. É isso mesmo, mas vamos torcer porque com o tempo as pessoas, quanto mais informação financeira tiverem, quanto mais programas de rádio ouvirem, palestras assistirem, livros lerem, vão se conscientizar disso, não é, André? Porque não existe o dinheiro da faculdade, o dinheiro do apartamento, o dinheiro da dívida. Dinheiro é tudo uma coisa só. É isso mesmo, André. Bom, conversei com o André Massaro, que é especialista em finanças pessoais e autor do livro Money Fit. André, muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço. Elas e Lucros.